Então, pode aumentar mais um pouquinho, tá? Essa música de suspense tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre o perigo que se encontra a imprensa nacional, a imprensa legítima, a imprensa correta, a imprensa que traz a informação para construir uma nação, a imprensa que é destemida, que não tem receios de brutalidade, de violência, de fascismo, de pessoas que se vendem, que se dizem imprensa, mas na verdade não são comunicadores, não são pessoas leais à informação, não são leais às pessoas que acreditam em nós. Hoje vivemos mais de ficar dizendo que aquilo não é verdade do que mostrando os fatos como eles são. Hoje as antigas gerações, as atuais gerações e as novas gerações de jornalistas, de blogueiros, de radialistas, de apresentadores, de entrevistadores, estão à mercê da manipulação política que se instalou nesse país, nesse estado principalmente. Não podemos esquecer que o governador Flávio Dino é hoje uma das muralhas que ainda não permitiu esse golpe militar contra esse país. Muita gente vai dizer, isso é besteira. Não, não é besteira. Não é besteira. A liberdade de imprensa sofre todo dia agressões. Não só do presidente da República, um homem sem escrúpulos, um homem que não tem visão de povo, um homem que tem um entendimento cercado por homens e mulheres que só tem sede a uma coisa: poder. Nunca se viu, mesmo com essa era tecnológica da virtual, digital, mas nunca se viu em um país, neste país, tanto absurdo diante de uma imprensa vendável. Uma imprensa que assusta, como se não houvesse um amanhã. Como se a credibilidade da imprensa não fosse o fator fundamental. Eu lamento profundamente a imprensa que se vende. Não vou nem entrar a Brasil, não. Eu vou entrar a Maranhão. Vou ficar por aqui mesmo. É uma loucura, é um absurdo como essas pessoas se venderam. Muitos são nossos amigos, muitos nós até gostamos, mas por incrível que pareçam, essas pessoas estão se transformando a tal ponto que até os amigos, amizades antigas, amizades construídas em universidades, em faculdades, em colégios, no dia a dia das ruas de São Luís, nas mesas de bar, nas redações, essas amizades estão acabando. Porque não é somente o dinheiro que levou em conta. Esses jornalistas vendáveis, e são muitos, alguns nem são jornalistas, não é verdade? Por exemplo, eu não sou jornalista. Eu sou um homem da comunicação. A minha formação não é jornalismo. E eu sempre respeitei o jornalismo e sempre declarei isso. Mas a constância, nosso trabalho é tão grande que a gente passaria o dia inteiro dizendo para as pessoas que nós não somos jornalistas, que nós somos comunicadores. Ah, você não tem formação? Tenho.
Ah, você não tem DRT? Tenho. É radialista, apresentador, jornalista, carteira de jornalista. Tenho tudo isso, mas não sou jornalista. A jornalista é quem se forma? Necessariamente não. Porque às vezes você não tem capacidade de ser repórter, você não tem capacidade de investigar, você não tem comprometimento com a informação, que é o que acontece. Por que eu estou falando isso, meninas? É que um dia desse eu estava olhando todos os fake news, né? Essa guerra, todo dia esse carimbo, fake news, fake news, fake news. E agora acabei de me deparar com uma gravação de um evento do governador do Maranhão, Flávio Dino, que podem não gostar dele ou gostar. Eu mesmo sou uma pessoa que critico o político Flávio Dino, que critica o gestor Flávio Dino, que elogia Flávio Dino, que elogia o político Flávio Dino. Sem medo. Sem medo. Ah, me respeitam? Que bom. Mas eu vejo que respeitam todo mundo. Ah, processar o jornalista. Por que será que processaram o jornalista? Se vocês me perguntarem se eu concordo, claro que não. Mas chega um nível que não há mais entendimento. Ou seja, a imagem que o jornalista faz da pessoa é aquela que o público tem que acreditar que é? Que o evento aconteceu daquele jeito? Como foi essa última filmagem que eu olhei agora do governador, em que fizeram uma montagem que o povo aplaudia e as pessoas ligadas à oposição, essa pequena oposição que tem no Maranhão, não existe mais oposição no Maranhão, né? A última oposição faz algum tempo, eu ainda escrevi muito sobre ela, estava lá Otelino, estava Bira do Pindaré, Marcelo Tavares, Rubem Júnior, Elisiane Gama, os cavalheiros que eu chamava da oposição. Não existe mais oposição, porque não existe mais dinheiro para financiar a oposição. Ah, a oposição, a última oposição era financiada? Não, a última oposição queria ser poder. Então elas tinham o porquê ser oposição. Eles mesmos se financiavam com seus mandatos. Para fazer o quê? Para colocar Flávio Dino no poder. Mas aí eu pergunto a esses jornalistas opositores, bolsonaristas, ainda com esse ar contaminado da família Sarney, né, com essa loucura. Será que foi o povo do Maranhão que decidiu colocar Flávio Dino? Ou será que Flávio Dino era o fenômeno que destruiu 50 anos de mando, 40 anos de chicote no povo do Maranhão? Nós somos miseráveis? Nós somos miseráveis. O analfabetismo reina? Reina. A comunicação, juntamente com a educação, são as maiores bandeiras da liberdade. Quero dizer a vocês que, para aqueles principalmente que estão fazendo este serviço sujo, que ali na frente, quem tomar o poder, e se for à direita, e se for um golpe militar, sabe o que vocês vão ser? Nada. Porque eu vivi os anos da ditadura. Eu sou da geração de 1965, uma geração que não pensou, que não achou, que não falou. Uma geração burra. O que deu nossa geração? Nada. O que ofereceu nossa geração? Nada. Eu lamento profundamente de ter que fazer essa fala, mas nós já estamos chegando a um ponto
que os jornalistas vão começar a se enfrentar, que os comunicadores vão começar a se enfrentar. E é tudo o que os radicais, que os fascistas, que os antidemocratas querem. Só Deus sabe o preço que se pagou neste Maranhão, o medo que nós tivemos de enfrentar a polícia, de enfrentar os pistoleiros. Não é verdade? O Maranhão evoluiu politicamente? Não, o Maranhão não evoluiu politicamente. Maria vai com as outras. Nunca se teve tanto comunista no Maranhão. Vocês vão ver na próxima eleição. O que vai ter de socialista lá pro PSB ou pro PSDB lá ou do PDT, dependendo de quem for o candidato que decole. Prestem atenção. Político e partido só serve para ser cartorial e eleitoral. Nada mais do que isso. E vocês sabem quem equilibra isto? A imprensa. Quem dá o tom da resistência? A imprensa. Não são os políticos. Quem faz as pessoas discutirem dentro de casa o que é certo, o que é errado na política é a imprensa. Mas a partir de que começam a tentar deteriorar, não a imprensa, pior ainda, os jornalistas, que começam a esfarelar e jogar no ventilador as notícias com outro formato, com a falta da verdade, vocês podem ter certeza que nós caminhamos para dias ruins, para dias negros. Mas talvez esses jornalistas, blogueiros, radialistas, apresentadores não saibam o que é a resistência. Não saibam o quanto pessoas comprometidas conseguem enfrentar esses processos. Eu lamento profundamente que hoje a imprensa passe mais tempo tendo que dizer que é mentira uma notícia do que mostrar os fatos reais que estão acontecendo. Querem confundir? Nós vamos continuar dizendo não. Querem nos colocar em segundo plano? Nós vamos continuar com a certeza que eles não vão vencer. Jamais vão vencer. Viva a imprensa, vivam os homens e as mulheres que fazem a legítima informação. Começa aqui, na verdade, o programa então, nesse 18/8/2021. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Felipe. Vamos começar aqui resgatando, o que nós prometemos ontem, que nós íamos anunciar aqui, já tem um monte de gente, o nosso telefone para as pessoas começarem a mandar suas mensagens pelo WhatsApp, com perguntas, com propostas, até para pautas. Não é verdade? Lembrando a vocês que a pauta é construída a 3. Eu fico provocando elas o tempo todinho, e elas vão lá fuçar, elas vão lá colocar as opiniões, elas vão lá entender o que estão nas redes, para que a gente possa vir, não só política. O programa então não pode ser falado somente nessa linha. Eu acho que o que se discute no meio da população, já é uma forma de política. E lembrando que o telefone é 98553-3538 para você participar. Tem uma pergunta que ficou ontem e não deu tempo, que era tanto assunto, Qual foi a pergunta de ontem? Perguntaram aqui, Felipe, a pandemia afetou o governo Bolsonaro? Foi o Antônio Carlos. Olha, melhor dizer que a pandemia matou o povo brasileiro. Só que eles fizeram uma leitura errada.
hoje o governo Bolsonaro é um governo contaminado, né? Existe uma questão de estratégia e logística. Quando um homem pensa por si e os demais que estão em volta, né, não têm opinião, ou melhor, vou melhorar, vou colocar no tubo de ensaio essa história. Quando as pessoas que estão em volta, né, não conseguem aplicar a vacina na hora certa para um governante, acontece o que está acontecendo. E vamos lembrar o quê? Hoje saiu uma pesquisa fresquinha, né, que está aqui na nossa pauta, inclusive, da XP. O que é a XP? A XP é a maior rede de investimento, o maior fundo de investimento do mundo, né? São trilhões de dólares. E eles estão, veja só, a XP está financiando as pesquisas desde que o Bolsonaro começou a cair. Isso é uma prova que os empresários brasileiros cansaram, que os empresários do mundo cansaram do Bolsonaro. Bolsonaro está prejudicando o capital, os capitalistas, os empresários, os banqueiros. Eles não querem mais o Bolsonaro. Essa leitura é muito clara. Ou seja, o Bolsonaro desdenhou do cuidar das pessoas. Eu posso dizer a vocês que uma das minhas formações é marketing eleitoral e eu nunca consegui compreender como é que um homem perdeu aquela chance de ser o pai na nação. Já que ele gosta de ser populista, por que ele não foi cuidar das pessoas? Imagina se ele tivesse liderado esse país contra a Covid. Imagina se uma hora dessa já tivesse toda a população vacinada. Esse homem era imbatível. Podia ter Lula, Ciro, Cambal. Ninguém ganharia deste homem. Ele ia ser venerado. Talvez ele seria o novo Getúlio. Getúlio era populista, malandro, corrupto, né? Um assassino feroz que torturava, matava as pessoas, né? Mas era o pai dos pobres, o pai do trabalhador, deu a carteira assinada, o salário mínimo, deu voto para as mulheres, deu o que era nosso. Como é que é isso? Que relação maluca é essa que a gente tem? Político não dá nada pra gente, é nosso, ele tem a obrigação de fazer. Ou seja, se perdeu, né, se inverteu, né, se confundiu as relações. Nós contratamos esses homens através das urnas, como nós contratamos funcionários públicos. E nesse país, se agradece os políticos por ter feito alguma coisa para as pessoas. Que loucura é essa, rapaz? Eles são nossos empregados, juízes, ministros da justiça, seja quem for, deputado, senador, tudo é empregado nosso. Não gostou, dá o fora. Tem que trabalhar pela população. Não. É doutor. Viram doutor. Olha que loucura. Olha o poder desses homens. Agora tem uma coisa, meninas. O Bolsonaro vai pagar um preço muito caro. Muito caro. Ou nós vamos sofrer um preço muito caro, caso a gente possa permitir o que eu estava acabando de falar nesse editorial que eu fiz agora. Nós vamos ter eleições? Vamos ter eleições. Esse meio batalhão das Forças Armadas, esses meio loucos das Forças Armadas, olha, eu tenho o maior respeito do mundo pelas Forças Armadas. E eu sou de uma geração que deveria detestar os militares. Mas eu sempre entendi o papel, a importância dos militares. Em dois sentidos. O primeiro, que eles estavam lá exercendo uma obrigação que o alto comando mandava, né?
podia não gostar do alto comando, dos generais, dos presidentes, ditadores, tudo bem. Mas as pessoas abaixo eram pessoas comuns, que frequentavam a casa da minha família, que eu era amigo dos filhos, que meu pai era amigo deles, não concordava, mas não deixava de ser amigo. Ou seja, eram gente também. Mas eu me pergunto, essas pessoas que deixam, já estamos caminhando quase 600 mil pessoas, 600 mil famílias no mínimo, choram. E eu volto àquela velha conta. Calcule 600 mil vezes 5. Eu estou botando por baixo, que é a média de cada pessoa de família. Se você for botar tio, pirilito, papagaio, vizinho, aí você bota uma média de 50 pessoas. Faça um cálculo e me trago amanhã para vocês verem quantas pessoas estão preparadas para dar resposta para o Bolsonaro. Chegou a um nível que o medo, voltando àquela velha história, o medo todo dia está nesse programa, né? Que o medo vai se tornar a arma mais perigosa desse atual governo. E outra coisa, nós não queremos esquecer este governo. Como nós não queremos esquecer o governo do Lula, como é que nós queremos esquecer o governo do Sarney, dos militares? Não, tem que ficar na memória para não se repetir. E está se repetindo. Entendeu? O Bolsonaro só está no poder por culpa do PT. Não é por causa do golpe da Lava Jato. Aquele Moro é um pilantra. Desde o começo todo mundo sabia disso. Né? Aí, Moro, não me processa não, cara, tá? Não tô a fim de contar uns fatos, né? É isso, meninas. Tem mais alguma pergunta? Né? Vamos começar a acostumar o pessoal a estar conosco, né? Então, meninas, parece que amanhã, se eu não me engano, amanhã vai ter greve geral, né? Vamos ver aqui. As meninas fizeram um grupo agora aqui, ó, dia 18. Hoje corrigindo, hoje é dia 17, terça-feira. Perdão, eu perguntei se era 18, pois é 17. A gente já tava tá, porque como eu tava aqui olhando, vou até ajeitar aqui, meninas, viu? Eu errei. Então, amanhã vai ter uma greve geral, né? Trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Parece puxado pelo Ciproessema, CTB, CNE, esses sindicatos que ainda ficaram na resistência. Vou voltar a repetir, eu não consigo entender uma coisa. Quando o governo é de esquerda, meu amigo, fazem greve, vão para a rua, os sindicatos são poderosos, invadem, fazem o escabau. Quando é de direita, todo mundo mete o rabinho entre as pernas e desaparece. Cadê os sindicatos? Nós tínhamos mais de 700 sindicatos. E eu volto a perguntar, depois que acabou o financiamento obrigatório, que tiravam todo mês, como eu contei aqui para vocês, acabou os sindicatos? Vai ser a população que vai para a rua? Os funcionários públicos estão acordando agora, diante dessa reforma administrativa? Eu quero lembrar uma coisa, nós precisamos realmente fazer uma reforma administrativa, mas uma real reforma administrativa, que entre militar, que entre funcionário público, que entre todo mundo. Apesar de que o militar é um funcionário público, não é verdade? Olha, é muito grave essa questão salarial nesse país. Eu me divirto quando dizem que nós temos 14 milhões de pessoas, entendeu? Desempregadas. 14 com carteira, sem carteira registrada. Nós temos mais de 30 milhões, 40 milhões. Desses, 18 milhões na cabeça deles estão passando fome. Nós voltamos de novo para o mapa da fome mundial. Nós tínhamos saído? Não.
Isso é balela do PT. Nós nunca saímos disso. Maranhão saiu do risco da fome? Não. Você acorda para viver aquele dia no Maranhão, sabendo que amanhã vai ser igualzinho. Entendeu? A herança da época do Sarney também. Mas nós já estamos aí há um bom tempo, com muita gente. Aí passou Zé Reinaldo, Jackson, Flávio 2 vezes. Ou seja, é a crise mundial que afeta a nacional, que afeta a estadual, que afeta o municipal. Olha, eu estou querendo um mágico, então. Eu não estou querendo um gestor. Mas eu entendo que nós estamos bem melhor do que nós éramos. Hoje nós podemos respirar. Não é verdade? Hoje nós podemos criticar. Hoje nós podemos cobrar. E isso é muito importante. E junto a isso, meninas, vejam só, o Bolsonaro está falando já abertamente com as suas linhas direitistas, mandando mensagem, dizendo que 7 de setembro vai ser o último aviso do contragolpe. Vocês acham graça nisso, né? Vocês não têm ideia o que é isso. Um presidente da República está falando em contragolpe. Está falando que está dando o último aviso da democracia. E não derruba um homem desse? Aí eu fico perguntando o seguinte: tá bom, quem pode derrubar ele? O Supremo? Pode. Mas precisa do Congresso. O Congresso derruba ele? Não. Por quê? Porque eu vou ser generoso com alguns. Vou deixar 10% fora. 90% dos deputados federais e senadores são corruptos. Felipe, você não pode falar isso. Posso. Porque quem se vende em troca de emendas, quem se vende em troca de obras, em troca de ambulância, para votar como o governo quer, quem não chega dentro do seu próprio partido e bate o pé, você não vê crise dentro dos partidos, já observaram isso? Né? Até porque os partidos fazem assim, quando não estão liberando as coisas deles, eles vão lá e dizem assim, o partido está liberado para votar como quiser. É o recado que mandam para o governo. Não é porque eles respeitam os seus deputados. Senadores, eles não fazem isso. Né? Porque senadores são semideuses nesse país. Ministro do Supremo é semideuses. Né? E os deputados federais é Alibaba, né? E os 400 e pouco. E aí? Enquanto a gente puder estar falando, né? E ironizando, porque o que eles fazem é ironizar. O que eles fazem é gozar do povo brasileiro. Não dá para usar certas palavras, como o presidente gosta, né? Aquelas palavras baixaria dele, né? Quando dizem para ele que ele vai ser processado, o que ele responde? Que ele está, né? Começa com C. Mas a gente aqui, até é educado, não é verdade? Então, 7 de setembro não vai ter desfile. Não vão botar o fuque-fuque com fumacinha. Os trator lá, não é trator, é tanque, né? Não vai ter tanque. Por causa da aglomeração. Ou será que não vai ter por 2 razões? A primeira, porque pegou muito mal. Aquele desfile foi de uma crueldade absoluta. A resposta está aí na XP, 24%. E Lula, 40 e poucos por cento. Né? Ainda não saiu completa. Eu queria ver o governo. Eu queria ver a rejeição real. Mas também a rejeição do Lula, que vai chegar amanhã. Os petistas estão em festa. Dia 19. Hein? Dia 19. Dia 19. Não, ele chega amanhã à noite, quarta-feira. A programação é que começa. Amanhã à noite é só da cam, não é só a nata, né? Os amigos de Flávio, ou talvez ele vá lá jantar com Sarney, Rosiana, né?
O Lula aprendeu a ser um cara refinado, né? Sentava do lado da rainha da Inglaterra, né? Sabia comer de todos os talheres. É importante, pelo menos não envergonha a gente, não é verdade? Agora mesmo teve aí o presidente de Portugal e foi uma coisa horrorosa, que parece que o presidente gozou, né? Eu não sei nem quando é que foi isso, eu nem vi essa visita dessa comitiva de Portugal e o presidente fazendo piada sobre português. Vocês lembram da história do japonês? Que ele perguntou qual era o tamanho do coisa do japonês? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, né? A criança não teve a devida criação, né? Lembrando também o seguinte, o Brandão tá na rua, o Everton tá na rua, o Edivaldo disse que vai pra rua, mas o Josimar diz que ele vai ser candidato e vai mostrar para Flávio que ele tem 50 prefeitos dele. Os outros dizem que são prefeitos passáveis. Estão lá no evento do Everton, aí vão para o evento do Brandão, aí vão não decidiram, não tem a obrigação de decidir, porque agora é a vez dos prefeitos. Agora é a vez de beijar os pés dos prefeitos. Porque quando acabar a eleição, os prefeitos é que vão ter que beijar a mão do governador. Entendeu? Por isso que eu digo, está na hora da gente discutir, fazer eleições juntos. Prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Por quê? Porque aí está todo mundo junto. Começa todo mundo junto. Vamos alongar o mandato aí, né? Vamos alongar o mandato. E eles vão ficar 1 ano, mais 2 anos, não tem problema, mas junta, sai muito mais barato e é muito bom para a democracia, né? Olha, lembrando o seguinte, hoje eu recebi um negócio ótimo, uma senhora lá de São José de Ribamar dizendo o seguinte para mim, que ela acompanha aqui a rádio, ela dizendo, olha, do jeito que vai lá em São José de Ribamar, né, o menino nem nasceu, já está vacinado. E eu fui atrás para saber por quê. É que já estão a vacinação de 12 a 17 anos agora, nesse período até dia 20. Né? Então, assim, já vão estar vacinando criança mesmo. Ou seja, rezando que toda mãe, toda grávida que toma vacina já venha trazendo a imunização, né? A partir da 2ª dose, que é uma maravilha isso. Mas não esqueçam, nós vamos levar 10 anos ainda para equilibrar essa doença. Todas as doenças foram assim. H1N1 da mata até hoje. E todo mundo se vacina. E as pessoas dizem assim, mas mudou a doença, Rio de Janeiro já tem uma nova e tal. Gente, H1N1 todos os anos você tem que se vacinar. Por que tem que se vacinar todos os anos? Porque ela vai mudando. O formato da doença vai mudando. E a vacina vai evoluindo e vai mudando junto. Você está entendendo? Eu tenho que me vacinar de tétano. Vou dar um exemplo que eu agora... foi ano passado? Foi ano passado. Eu fui lá para tomar H1N1, cheguei lá e peguei uma daquelas enfermeiras do município, daquelas tarrancuda, velha, zangada, entendeu? E ela olhou para mim e falou, qual é a sua idade? Eu disse tal. Ela disse, o senhor vai se vacinar tudo de novo? Eu disse, não precisa, eu me vacinei, me dê seu cartão de vacinação. Eu disse, só está me gozando, né? Onde é que está meu cartão de vacinação, pelo amor de Deus? O cupim deve ter comido as traças. Me vacinaram, eu passei 1 ano inteiro feliz da vida. Ia lá toda hora tomar uma vacina, outra, entendeu? Né? Ou seja, a partir de uma certa idade, você volta a ser criança. O sistema imunológico não é o mesmo de um garoto. Como da criança está em formação, o seu está em desinformação. Então tem que se vacinar. Lembre, pessoal, vacina não está faltando no Maranhão, diferente de muitos estados. O governador Flávio Dino e o Lula, o Joel, todo mundo está sabendo fazer os processos.
né? Eu sei que eu já estourei meu tempo. Só lembrando para vocês que hoje a Ana Graziele Neiva, indicada pelo Bolsonaro a pedido do Sarney e da Rosiana, tomou posse como juíza substituta lá, né, provisória no TRE. E isso vai ter um papel muito forte na eleição do ano que vem. Lembrando que a Ana Graziella é a advogada de Rosiana Sarney, foi chefe da Casa Civil, uma menina muito competente, muito elegante, muito bonita, muito educada, mas teve coisa. E para lembrar também que o processo contra o deputado Pará Figueiredo, vocês já ouviram falar nesse deputado? Ninguém. Veja só, vocês nunca ouviram falar no deputado Pará Figueiredo, né? Pois existe um deputado estadual no Maranhão chamado Pará Figueiredo, que vem ser filho do desembargador Figueiredo, né? De uma família inteira, são 2 desembargadores, não sei quantos juízes e tudo mais. Menino muito bem criado, inclusive, mas que não compareceu, não soube fazer jus ao presente que o pai dele deu, um mandato de deputado estadual. Você tem ideia o que é isso? Né? Meninas, será que faltou alguma coisa? Tem alguma pergunta ainda para a gente não ficar, porque já está na hora da gente ir embora ou não? Né? Vocês não estão me olhando de cara feia. Eu quero saber por que você... Olha, aqui quem manda nesse programa é vocês. Olha, acho que nós falamos de tudo. Sem esquecer, o PSOL, né? Daqui um pouquinho, o Antônio Gonçalves foi eleito presidente municipal do PSOL. E ele vem fazer uma leitura conosco daqui um pouco às 19 horas nos analistas. E a linha mais ou menos que nós vamos fazer é o seguinte: o PSOL amadureceu, o PSOL vai fazer um processo nacional. Como é que pensa o PSOL sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre o Flávio Dino? Essas perguntas já estão prontas aqui, na verdade, né? Geraldo Iense comandando os analistas a partir das 19 horas, imperdível. E eu tenho certeza que o professor, médico, urologista, militante apaixonado do pessoal, daqueles assim, ultra radicais, né? Eles são danados, bicho. Os caras são bons de debate. Não é verdade? Então, eu acho que cumprimos toda a pauta que vocês me apresentaram aqui, meninas. Parabéns pela pauta de hoje, né? Eu tô querendo uma pauta mais complicada, tá bom? Quero dizer a vocês que eu acredito na imprensa. O lamento que eu fiz hoje é porque realmente me preocupa ver tantos amigos, tantos companheiros, tantos colegas que andaram junto uma vida inteira estarem fazendo esse mal entre si e para a população. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos contar o fato diferente. E como esse país aqui está virando, né, um farinhal, e a gente tem que jogar a farinha, né, no ventilador para bater nos olhos mesmo da turma, nós vamos hoje terminar com Silvio Brito, com a música Fá, Farofa, Fá, que vocês talvez não saibam, mas é legal vocês pesquisarem. O Brasil viveu um tempo áureo dos festivais. E essa música foi um sucesso, foi um grande barato, porque a censura era muito pesada. Então, na verdade, ele estava gozando a farinhada nesse país. Muito parecido com o dia de hoje. Meninas, até amanhã, né? Até amanhã. Eu quero ver essa pauta difícil, viu? Olha. Para você que nos acompanhou até agora, agradecemos a sua paciência, mas não pare. Pense sempre. Acredite que você é o caminho desse país. Até amanhã, gente. Coluna Então, a opinião e as fontes de Felipe Clã.
quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa,